Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre o que a gente espera do Flamengo na Libertadores, as expectativas para a estreia do Mengão na competição. Quais jogadores você escolheria para substituir o Gerson e o Arrascaeta? Nossas escalações e os nossos palpites. Bem-vinda, Mariana, tudo bem? E aí, o que esperar do Fla nesta Libertadores? Bom, eu espero que seja uma equipe que pratique um bom futebol, que seja regular, uma equipe em que realmente a gente possa confiar para ter como objetivo vencer o título ao final da temporada. Acredito eu que o Flamengo é sim um dos grandes favoritos para vencer essa Libertadores, mas acho que o Flamengo precisa ao longo da temporada ser um time muito regular, o que não aconteceu nos últimos anos. É verdade que o Flamengo venceu Libertadores e também venceu a Copa do Brasil nos últimos anos, mas se você for parar para pensar, eram campeonatos de mata-mata em que, obviamente, naquele dia os jogadores precisavam estar bem, e a gente sabe que Libertadores, pelo menos na primeira fase, é que nem Campeonato Brasileiro. Você precisa começar bem para que você, lá na frente, essas coisas positivas que você fez na fase de grupos, você tenha vantagem ao decidir todos os seus jogos dentro de casa, que infelizmente nos últimos 2 anos não aconteceu. Então eu acho que começar bem a Libertadores, fazer uma grande fase de grupos é essencial para a gente acreditar que esta equipe realmente chegará numa semifinal ou até mesmo numa final e sendo campeão. De novo, o Flamengo precisa ser regular ao longo da temporada para que a gente acredite que o time será campeão na Libertadores. É aquilo, só um campeão, só teremos um campeão. Eu espero que seja o Flamengo, mas o Flamengo precisa começar bem a Libertadores, fazendo uma grande fase de grupos, que não aconteceu nos últimos 2 anos, onde o Flamengo fez apenas 10, 11 pontos e ficou na segunda colocação. Algo terrível se você for parar para pensar nos adversários que o Flamengo tinha. O Flamengo tinha, na maioria das vezes, a obrigação de ficar em primeiro e ele acabou ficando em segundo com uma péssima pontuação. Então a minha expectativa para esta Libertadores é sim ser campeão, mas fazendo uma grande campanha logo no começo, na fase de grupos. Bom, o que eu espero do Flamengo nessa Libertadores? Vamos lá. Pelo time que o Flamengo tem, pelo elenco que o Flamengo tem e pelo treinador que o Flamengo tem, eu espero que o Flamengo seja o campeão da Libertadores. Eu acho que o Flamengo tem totais condições de ser o campeão da Libertadores lá no final do ano. É claro que são várias questões, depende muito do se o Flamengo vai ficar em primeiro na fase de grupos, quem o Flamengo vai enfrentar no mata-mata e assim sucessivamente. O Flamengo também, por exemplo, precisa que seus jogadores se lesionem menos, porque isso considera com certeza algo que tem acontecido, infelizmente, nesse início de temporada. Quem sabe que com o passar dos jogos, com o passar das semanas tendo mais jogos, os jogadores, por exemplo, não sofram com tantas lesões, vamos ver. Mas eu espero que o Flamengo na Libertadores consiga ir com certeza bem mais longe do que foi nas últimas 2 Libertadores, que um Flamengo parou nas oitavas de finais e outro Flamengo parou nas quartas de finais. E pelo time, investimento que o Flamengo faz e vem fazendo nos últimos anos é muito pouco. E nem vou entrar na questão do Flamengo nas últimas 2 Libertadores ter ficado em segundo lugar na fase de grupos, inacreditável. E eu nem entro na questão dos adversários, eu entro na questão do time do Flamengo. O Flamengo é sim um dos favoritos para ganhar a Libertadores, não é só esse ano, nos últimos anos também já era. E ter ficado em segundo lugar no grupo era algo inacreditável que o Flamengo conseguiu esse feito. Então, nesta Libertadores, eu já espero que na fase de grupos seja diferente do que ocorreu nas últimas 2 temporadas e o Flamengo termine na primeira colocação. Eu nem vou entrar na questão de ter maior pontuação do geral, porque isso aí vai depender dos outros grupos. Mas terminar em primeiro no seu grupo é algo que o Flamengo precisa nesta Libertadores. Eu diria até mesmo obrigação por parte do Flamengo. Pois vamos lá. Expectativa para a estreia na Libertadores. Bom, a minha expectativa para a estreia na Libertadores por parte do Flamengo, eu espero que o Flamengo comece a Libertadores vencendo. O Flamengo vai enfrentar um time venezuelano, algo que não acontecia. Tinha muitas
temporada, se eu não estou errado, acho que a última vez foi em 2010. É muito necessário que o Flamengo comece vencendo, porque se o Flamengo vencer o seu primeiro jogo como visitante, o Flamengo vai quebrar uma sequência muito negativa que o Flamengo vem tendo. O Flamengo nas últimas Libertadores, a última vez que o Flamengo venceu como visitante foi contra o Vélez em 2022. A gente tá falando são 2 Libertadores entre 8 e 9 jogos como visitante que o Flamengo não consegue vencer, e esse é um dos grandes motivos que fizeram o Flamengo ter uma pontuação tão ruim nas fases de grupos dos últimos anos. Então, assim, é meio complicado se você for parar para pensar que se o Flamengo for mal novamente como visitante, vai sim, se complica assim, numa fase de grupos. Quando você vai bem como visitante, a chance de você ficar em primeiro, a chance de você ter uma das melhores campanhas passa muito por seu desempenho como visitante. E o Flamengo desta vez precisa fazer precisa ter um ótimo desempenho como visitante nessa Libertadores. E na minha humilde opinião, o Deportivo Táchira é o time para mim com o Flamengo que considero o mais fraco. Não sei se eu considero o mais fraco do grupo, mas eu considero o mais fraco para o Flamengo conseguir conquistar 3 pontos como visitante. Acho que contra a LDU e o Central Córdoba eu acredito que será um pouco mais complicado jogar como visitante. Mas eu acho que o Flamengo precisa começar a Libertadores vencendo o Deportivo Táchira. Eu diria que é até uma obrigação do Flamengo fazer isso, porque as últimas 2 temporadas do Flamengo como visitante foram muito ruins e o Flamengo não pode repetir as últimas 2 temporadas, até mesmo para poder ficar em primeiro. Vamos lá. A minha expectativa para a estreia eu espero que o Flamengo consiga jogar um bom futebol, com certeza, e conquiste a vitória. Como a Mariana mencionou, o Flamengo não vence um jogo fora de casa na Libertadores, o que já tem muito tempo, e a última vez foi a vitória contra o Vélez na semifinal da Libertadores de 2022. Então isso já tem muito tempo, acho que nesse meio tempo são 9 jogos. Então o Flamengo precisa voltar a vencer fora de casa na Libertadores, até mesmo para poder conseguir, quem sabe, uma classificação mais tranquila e até bem antes do que a última rodada, que assim você pensa tanto na Libertadores na questão de pontuação, mas também no Campeonato Brasileiro, porque aí se você já se classifica antes, você pode ter um time, não digo reserva, nem um time misto, mas descansar alguns jogadores pensando no Campeonato Brasileiro. Nessa estreia, eu espero que o Flamengo vença e eu espero que o Flamengo jogue um bom futebol. O Flamengo tem alguns desfalques, mas eu acho que o Flamengo tem time suficiente para vencer o Deportivo Táchira fora de casa. Também acho que dos times que o Flamengo vai enfrentar fora de casa, esse é o jogo mais, vamos dizer, menos difícil para o Flamengo conquistar uma vitória. Então, assim, eu espero que o Flamengo comece a Libertadores vencendo, mesmo o jogo sendo fora de casa. Vamos lá. Quem substituiria, quais são os jogadores você escolheria para substituir o Gerson e o Arrascaeta? Bom, os jogadores que eu substituiria para colocar no lugar do Arrascaeta, do Gerson e do Wesley seria com certeza o Varela na lateral direita, até porque o Flamengo não tem outra opção além do Varela, então com certeza o Varela. Na posição do Arrascaeta, sabe, tem que pensar um pouco, mas eu colocaria o Luiz Araújo, e como ponta pela direita eu colocaria o Matheus Gonçalves. Essas seriam as minhas 3 mudanças, pensando nesses 3 jogadores que não vão ser titulares, até porque o Plata é titular na maioria das vezes, mas ele geralmente ocupa as posições do Arrascaeta ou do Gerson. Então eu com certeza colocaria o Varela na lateral direita, no lugar do Wesley, na posição do Arrascaeta o Luiz Araújo e na posição do Gerson o Matheus Gonçalves. Bom, eu já faria, por questões óbvias, o Varela, que vai substituir o Wesley, aí não tem muito o que fazer. Pro lugar do Arrascaeta, eu substituiria o Luiz Araújo, então o Luiz Araújo jogaria de camisa 10, segundo atacante, meio atacante, como quiser dizer. E para o lugar do Gerson, eu começaria com o Matheus Gonçalves. Depois eu vou falar a escalação, mas a meu ponta direita seria, ou meia direita seria o Matheus Gonçalves, então seria Matheus Gonçalves ali na direita, substituindo o Gerson,
e substituindo o Arrascaeta seria o Luiz Araújo. O Wesley ali seria, obviamente, o Varela, que é o jogador mesmo da posição, que ali é uma substituição meio óbvia. Agora vamos para as nossas escalações. Agora pensando na nossa escalação, depois de saber todos esses desfalques que o Flamengo terá para o jogo contra o Deportivo Táchira. Minha escalação vai ser no gol Rossi, na lateral direita Varela, né? Na saída de jogo, Léo Ortiz e Léo Pereira como dupla de zaga e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Como dupla de volante, Pulgar e De La Cruz. No meia pela direita, Matheus Gonçalves. Como um camisa 10, Luiz Araújo. Como ponta esquerda, Bruno Henrique. No centro de ataque, Juninho. Bom, o motivo da minha... Além dos jogadores que estão lesionados e que já mencionei quem eu substituiria, na lateral esquerda eu prefiro colocar o Ayrton Lucas no lugar do Alexandre, exatamente para evitar qualquer tipo de lesão do Alexandre. É um jogador que também é propenso a se lesionar, então o melhor é evitar. E Bruno Henrique pela esquerda, porque eu não acho que nem Cebolinha nem Michel estão vivendo os seus melhores momentos. Acho que os dois não estão conseguindo ajudar a equipe e também não estão bem individualmente, então eu prefiro ter o Bruno Henrique por ali. E o outro motivo é porque eu prefiro ter o Juninho no ataque, porque eu acho que o Flamengo já tem vários problemas para escalar essa equipe, então eu prefiro pensar, vamos tentar colocar o máximo de jogadores possíveis que podem marcar gols. Então eu prefiro ter um centroavante e o Bruno Henrique do que ter o Bruno Henrique e outro jogador pelo lado de campo, até porque, principalmente com essa quantidade de desfalques que o Flamengo tem, o melhor mesmo é colocar o Bruno pela direita e o Juninho no ataque. Bom, eu não preciso repetir que a minha escalação é exatamente a mesma que a sua escalação. Eu só vou mencionar alguns pontos. Na minha escalação, eu, por exemplo, pensaria em poupar o De La Cruz, mas como o Flamengo tem muitos desfalques de Arrascaeta, desfalques de Gerson, desfalques do Wesley, que são jogadores que são fundamentais para a criação de chances de oportunidades de gols do Flamengo, querendo ou não, é preciso que o De La Cruz esteja disponível para começar esse jogo, para o Flamengo ter, por exemplo, um meia mais criativo. E já pensando que o Flamengo na lateral direita, por exemplo, não vai ter um lateral que chega tão bem na linha de fundo, que não é tão ofensivo, é melhor defensivamente do que ofensivamente, que é o caso do Varela, bem diferente do Wesley, que é um jogador que ofensivamente é muito melhor que o Varela, e defensivamente hoje o Wesley está para mim no mesmo nível do Varela defensivamente. Então, De La Cruz tem que jogar, porque o Flamengo precisa ter um meia criativo. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, porque além dessas questões já da lesão, acho que é um jogador que para esse jogo é melhor que jogue, porque o Flamengo é um jogador que vai chegar na linha de fundo e tal. O Alexandre faz a mesma coisa, mas pelas questões de tendência a lesionar, é melhor que o Flamengo poupe o Alexandre, na minha opinião, neste jogo, e deixe para ele jogar no jogo contra o Vitória, porque o Flamengo já está com um monte de problema de lesão, a gente não precisa mais um jogador lesionado. Então neste jogo eu pouparia o Alexandre e começaria com o Ayrton Lucas. O Juninho no ataque, para mim, é uma questão óbvia. O Flamengo contratou o Juninho para substituir o Pedro, e o Flamengo hoje não tem o Pedro, então que o Juninho comece de titular e o Bruno Henrique seja o ponta esquerda, visto que o Michael e o Everton Cebolinha não fizeram um bom jogo contra o Internacional, e o Bruno Henrique, para mim, jogou muito melhor ali pelo lado, nos poucas vezes que jogou pelo lado esquerdo, foi melhor que o Michael e o Everton Cebolinha. Então eu prefiro que o Bruno Henrique jogue ali de ponta esquerda do que jogue de segundo atacante. E então Bruno Henrique na ponta esquerda e Juninho de centroavante. Então esse basicamente é a mesma escalação que a Mariana falou, então não preciso repetir. Agora vamos para os palpites. E aí, depois de todo esse Flamengo com muitos desfalques, qual o seu palpite? Bom, meu palpite é 1-0 Flamengo. Acho que a minha expectativa de o Flamengo vencer bem esse jogo praticamente foi embora quando eu vi mais problemas de lesões, mais jogadores que não vão poder atuar. Então, 1-0 Flamengo, mas assim, muito preocupada para essa estreia de Libertadores. Muito, muito preocupada mesmo, porque eu acho que a gente
depois que termina o Campeonato Carioca, o Flamengo tem praticamente 12 dias sem jogar e a gente esperava o quê? Ter praticamente o elenco completo para o início do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, e a gente tem exatamente o oposto. Então, de verdade, é muito frustrante. Bom, o meu palpite é exatamente o mesmo, 1-0 Flamengo, visto com os montes de desfalques que o Flamengo vai ter, e são desfalques realmente muito importantes, jogadores que fazem a diferença, jogadores que hoje poxa, Arrascaeta, um dos melhores jogadores do Flamengo há anos, Gerson e o Wesley, hoje dois dos melhores jogadores atuais do Flamengo, tem o Gonzalo Plata que tá jogando muito, então assim, tô esquecendo alguém? Acho que não, né? Isso, tá com, isso sem falar o Wesley. Não, já mencionei o Wesley, que são, junto com o Gerson, dois dos melhores jogadores do Flamengo. Então, assim, muitos desfalques, sair da Venezuela com uma vitória já vai me deixar muito contente. Então, 1-0 Flamengo, esse é o meu palpite.